Informação de momento, 17 horas 23 minutos. A concessionária de energia elétrica Light acaba de confirmar uma falha externa no seu sistema. Isso significa, Yuri Pita, apagão no Rio de Janeiro. Sem relação com a operação da concessionária, quais foram as regiões afetadas do Rio de Janeiro sem energia elétrica? Pleno apagão. Zona Sul, Centro e Tijuca. Informação importante porque a gente sabe que está chegando o horário de pico e aí sem energia elétrica afeta não só, o trabalho das pessoas, como a volta para casa, a chegada em casa, subir elevador, descer elevador, o próprio trabalho, sem contar nos transtornos, muitas vezes até os próprios semáforos, e a suspeita é, de fato, essas ventanias, esse mau tempo no estado na cidade do Rio de Janeiro, Yuri. Pois é, e é importante, Débora? A gente ouviu muito falar, por exemplo, dessa questão dos ventos e das chuvas que afetam a rede de fiação elétrica aqui na cidade de São Paulo. Tem muito pouco fio aterrado. O Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro tem até uma quantidade bem mais significativa de fios aterrados, mas agora, diante desta ventania, mais de 90 km por hora, em alguns casos, em algumas regiões da capital fluminense, tendo esta situação, e daí a nota divulgada pela concessionária Light de que foi uma falha externa. O que ela alega é isso, que não nada que seja do próprio sistema e que acaba tendo aí, afetando centenas de milhares, se não milhões de cariocas nesta quarta-feira. O apagão que atinge a Zona Sul, Zona Central, início da Zona Norte, ali bairro da Tijuca, entre outros pontos, você vê ali a ventania que atingiu a capital fluminense, deixando folhas das copas aí das árvores e mesmo árvores que caíram pela cidade, galhos caídos em ruas da cidade. Nós temos imagens feitas foi pelo Leandro Santana, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, exatamente, na região da Tijuca, na rua Andrade Neves, na rua Marechal Trompovski, mostrando ali os efeitos, as consequências da chuva, dessa ventania, também aqui toda a região, na região sudeste, aqui na parte mais próxima do litoral. São Paulo teve problemas, Rio de Janeiro agora tendo esses problemas, inclusive com falta de luz, falta de energia, apagão na zona sul do Rio de Janeiro. Olha ali, mais uma imagem de galho ali, de copa de árvore caída, dificultando o trânsito de veículos na cidade do Rio de Janeiro. Também outras regiões, conforme informa a nossa equipe aqui da editoria de Nacional, não só a Light falou dessa falha externa, como eles classificaram o problema que provoca a falta de energia nos mais diversos bairros do Rio de Janeiro, mas também a concessionária Enel Rio informa que a região sul do estado do Rio de Janeiro, cidades como Paraty, Angra dos Reis, também estão sendo impactados desde o início da tarde de hoje pela frente fria, que vem subindo o litoral do Brasil, passou por São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro, e os ventos fortes também afetando o sistema elétrico local. A cidade de Paraty, que estava recebendo a feira literária de Paraty, a Flip, teve problemas no fim de semana, no domingo, chegou a faltar energia, mas aí pelo excesso de volume de pessoas ali, por uma deficiência ou déficit estrutural ali diante do sucesso que a edição da Flip deste ano teve, mas agora é a natureza, é a força dos ventos provocando essa queda de árvores, tanto em cidades da região sul do Rio de Janeiro, quanto na própria capital fluminense. A gente está vendo ali uma série de imagens nos mais variados bairros. Há relatos em regiões como Botafogo, Copacabana, com uma ventania impressionante. Olha essa imagem, gente, como a copa ali das árvores voa ali com força, balança com força diante desta ventania que chega ao Rio de Janeiro. Falando aqui, olha, mais informações, eu estava mencionando essa situação, essas imagens aí são da região central do Rio de Janeiro, me parece a Avenida Presidente Vargas, se eu não estou enganado aqui, falando de olho aqui, próximo ali àquela região central bastante típica do Rio de Janeiro. Olha como
as palmeiras, as copas das mais variadas árvores balançam. Ainda em relação à região sul do estado de Rio de Janeiro, olha a informação de 4 horas e 54 minutos, 137 mil clientes. Essa é uma imagem de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Mas voltando aqui à situação da região sul, em Paraty, mais de 3/4 dos clientes estão com fornecimento de luz interrompido, 77,34% dos clientes afetados. Em Angra dos Reis, quase 40%, Mangaratiba, quase 32%, Duque de Caxias, já na Baixada Fluminense, 27,64% de clientes afetados. O Metrô Rio informa que, por causa da falha no fornecimento de energia elétrica, a circulação de trens está interrompida em todo o sistema metroviário na tarde desta quarta-feira. Essas são imagens de Copacabana, um dos bairros da Zona Sul mais famosos, se não o mais famoso bairro do Rio de Janeiro, ao lado de Ipanema, com essa ventania toda. Você vê ali o pessoal ali vendo a força dos ventos. Olha aí o cuidado ali que o pessoal vem tendo, Débora. E a gente acompanha, e é impressionante. Quando o vento resolve chegar no Rio de Janeiro, dá para ver ali que está chegando com muita força, Débora. Agora, Yuri Pita, a gente tem que entender, o que as concessionárias de energia, como elas se manifestam em relação a todo esse caos que está acontecendo. A Light, que responsável pelo fornecimento na cidade do Rio de Janeiro, esclarece que há uma falha externa no sistema no momento, sem relação com a operação da concessionária. Regiões afetadas, Zona Sul, Centro e Tijuca. E quando eles falam uma falha externa no sistema, ou seja, não foi um problema causado por alguma pane na estrutura, na infraestrutura da Light, e sim fatores externos, ou seja, esse vendaval, esses ventos fortes que estão causando essas falhas. E teve a nota da Enel também. A Enel Rio, que cuida do estado, informa que a região sul do estado, especialmente as cidades de Paraty e Angra dos Reis, está sendo impactada desde o início da tarde de hoje por uma frente fria proveniente de São Paulo. O fenômeno provoca ventos fortes que vêm afetando o sistema elétrico local, deixando alguns clientes sem energia. A distribuidora continua, dando continuidade aqui à nota da Enel. A distribuidora está fazendo manobras remotas para restabelecer o fornecimento, além de deslocar equipes que estão inspecionando os lugares afetados. Yuri, e assim, a gente falou, você citou, sobre essas imagens já são aí de Paraty, olha, dá para ver ali o pessoal trabalhando para tentar tirar as árvores que caíram. Me parece ser a rodovia Rio-Santos, BR-101, que é a comunicação com a cidade de Paraty, toda aquela região do sul fluminense, e o transtorno ali, olha a quantidade de galhos, de árvore que caíram e a quantidade de homens que tem que fazer esse serviço, Débora, para tentar restabelecer. E aí a informação na nossa tarde aqui, 77% de Paraty sem energia elétrica neste momento, Débora. Pois é, e aí você lembrou bem, do festival da Flip, e também, que acontece em Paraty, e também o fato de que ainda há famílias em férias. E essa região litorânea é um destino muito comum, para famílias que passam férias, veraneio aí nesse recesso de meio de ano. Então, quer dizer, a gente viu ali várias árvores caídas, interrompendo passagens. Tudo isso causa transtorno também, ou seja, além do fornecimento, da interrupção do fornecimento de energia, também o deslocamento das pessoas. Olha, você vê árvores caídas sobre carros, tudo isso também pioram o caos, E tem também informações, Yuri, sobre a previsão do tempo, mas daqui a pouco eu trago. Diga, Yuri. Vamos lá, Débora, a gente está vendo essas imagens aí da região sul do estado do Rio de Janeiro, do sul fluminense, para situar o pessoal. Paraty é a cidade mais próxima do limite entre
né, da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro e depois vai subindo ali pelo sul fluminense, Angra dos Reis, Mangaratiba, até chegar na região da Baixada Fluminense e na cidade do Rio de Janeiro. Nós voltamos para a capital fluminense. Essa imagem, olha isso, gente, chama em uma copa que parece ali caída ou de algum sistema elétrico no bairro da Tijuca, na região central, início da zona norte do Rio de Janeiro. Também um incidente aí provocado pela ventania, por esses fortes ventos que não só provocam queda de árvores e risco aí como essa chama aí, a gente não consegue ter muita clareza ali do que aconteceu, mas é impressionante esta imagem flagrada por moradores cariocas e o serviço de trem e de metrô no Rio de Janeiro sofrendo interrupção por causa dos problemas no fornecimento de energia elétrica. E como a gente tem dito, diversas regiões do Rio de Janeiro, como bairros como Botafogo, Copacabana, Rio Comprido, têm enfrentado problemas aí com essa ventania e com a falta de energia, Débora. Você mencionou Rio Comprido, a gente tem uma imagem impressionante que vamos rodar agora na tela, Yuripita, de um carro esmagado por uma árvore que caiu sobre esse carro em Rio Comprido. Olha, veja só, olha o estado do carro. A gente consegue ver aí que amassou bastante, né? Passa ali bem no teto do carro uma árvore grande caída. Aí você vê esse carro cinza também embaixo da árvore, da copa da árvore, mas o galho, o tronco da árvore justamente ali amassando, né? Esse carro branco que você vê. E aí então a gente consegue ver a porta do carro aberta já sem o motorista. E esse carro também embaixo da árvore. Importante essa imagem, também no Rio de Janeiro, Rio Comprido. O vendaval provocou um apagão no estado. Temos nesse momento o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, afirmando que os ventos causaram desligamento da subestação Grajaú. Milhares de clientes estão sem energia. Sistema de trens da capital e operação do aeroporto Galeão, inclusive, foram afetados. A gente vai voltar para o Rio para conversar com o Rodrigo Monteiro, que está ao lado do repórter cinematográfico Leandro Santana, os dois nos atualizando sobre a situação por lá. Rodrigo, é com você. Oi, Juliana. Agora eu estou falando de um outro ponto aqui da região central do Rio de Janeiro. Eu estou na rua Presidente Barroso, um dos locais afetados por conta, né, da queda de energia, principalmente porque um pouco mais à frente, numa praça aqui da região, uma árvore caiu junto com um poste. As equipes, né, da concessionária de energia estão por lá. A gente vai tentar chegar até lá também, mas a gente deu uma parada porque o Leandro vai mostrar para a gente, para vocês verem a escuridão que está nessa parte aqui da Presidente Barroso, um pouco mais para os fundos também da Marquês de Sapucaí. No seu lado esquerdo, Leandro, ele vai conseguir mostrar aí na imagem, olha só, o pessoal está no bar ali, à luz de vela. E aí, caminhando, né, pela rua, a gente foi encontrando com alguns moradores e eles comentando, né, essa rua era exatamente uma das ruas que o trânsito estava sendo desviado. Agora, como vocês podem ver na imagem, né, o trânsito ele já melhorou porque não está mais passando o carro por aqui, porque eles fizeram um bloqueio lá na frente. Agora só passa moto e um fluxo bem menor do que estava antes. Eu parei para conversar com uma menina que até pediu, né, para falar com a gente aqui. Vou pedir para ela chegar aqui um pouquinho para a gente. Como você se chama? Lucilane. Lucilane, você estava aqui, boa noite, você estava aqui, aí a luz apagou, né? Como é que foi? Teve um apagão do nada, como vocês estão vendo, né, a escuridão que tá aqui, tá um breu, tem muita gente aqui sem luz, moradores, todo mundo aqui. Ali na praça também, um pouco mais ali atrás, está sem luz também, né, por conta da árvore, né, que caiu. Você estava onde na hora que começou a ventar bastante aqui no centro? Eu estava bem aqui na rua. E como é que foi? Você viu alguma coisa voando ou não? Foi uma ventania, não sei se foi da casa da minha sobrinha, né, a telha que voou, ou se foi de um vizinho, mas foi um estrondo assim muito forte. Porque a gente fica preocupado nessa hora, principalmente porque a gente não sabe de onde pode surgir alguma coisa trazida pelo vento, Sim, né? E as casas aqui é tudo de telha, né? A gente fica com medo, é muito perigoso. Você viu alguma equipe da prefeitura por aqui ou não? O pessoal só está passando mais de carro porque também fica perto do centro de operações, né? Sim, não vi nenhuma equipe da prefeitura aqui, não. Só um trânsito mesmo, né? O trânsito que tava. E
E foi isso mesmo. Então, tá todo mundo sem luz aqui na comunidade. Beleza, a gente está tentando checar, porque também a gente não sabe, né, se é uma consequência agora por conta do que a concessionária parece que está desligando uma parte da rede para poder fazer esse trabalho. Leandro, tentar conversar aqui com esse senhor, que ele veio de lá, né? O senhor estava ali perto da praça, onde essa árvore caiu junto com o poste. O senhor chegou a ver como é que estava ali? Foi perto da Marquês, né, de Sapucaí. Esquina é 11 de maio e Salvador de Sá, né, as esquinas ali. E a árvore caiu em cima da praça. Caiu no banco? Como é que estava lá? Os galhos estão todos em cima dos bancos e ela está cruzada na rua e ela arrastou toda a fiação e 2 postes. Por sorte, pelo que o senhor viu lá, parece que não atingiu ninguém, mas não atingiu ninguém, graças a Deus não atingiu ninguém. E o trânsito acabou sendo desviado? Desviado, ele estava passando aqui pela praça, eu não sei o que aconteceu agora. Não sei se está tendo menos trânsito por causa de bloqueio, mas antes estava passando tudo aqui. Você estava por onde na hora que ventou muito? Estava em casa na hora, estava em casa na hora. E aí ficou muito preocupado também, né? Eu fiquei preocupado, porque pode machucar alguém, uma criança no meio da rua. Verdade, tá certo. Qual é o nome do senhor? Meu nome é João. Seu João, muito obrigado, tá? Pela participação. A gente vai tentar caminhar, Juliana, mas aí a gente vai tentar com muita calma, porque aqui na frente, logo na esquerda. Obrigado, tá? Agradecer a minha menina aqui pela participação. Seu João tá aqui do nosso lado. A gente vê que algumas pessoas estão do lado de fora, né? Por consequência da falta de luz. Estão aqui na porta. A gente já viu ali atrás o bar, o pessoal com a luz de vela. A gente está caminhando aos poucos para poder tentar chegar nessa praça, virando aqui um pouco na esquerda, tentar entender melhor como é que está a situação nesse local. A gente estava né, na outra entrada ao vivo ali para trás, um pouco mais no início da Marquês de Sapucaí, e aqui ao fundo, olha, realmente a gente continua vendo também que está bem escuro. Para que parte mais ou menos caiu, seu João, a árvore? Aqui na esquina, Tá ali na esquina. Leandro, só, a gente vai ter cuidado só para poder passar aqui pelo trânsito. Algumas motos estão vindo aqui, mas eu já vejo daqui de longe algumas roupas ali com reflexo, né, do pessoal da concessionária. Você deu aí, né, algumas informações agora há pouco, Juliana, sobre o operador nacional do sistema elétrico que deu detalhes, né, sobre essa ocorrência. Foi preciso também desligar o sistema. A gente viu aqui que a Enel informou que várias outras regiões, não só, né, porque a Enel, diferentemente da Light, que é a concessionária responsável aqui na capital fluminense, a Enel cobre muito mais outras cidades da região metropolitana, Baixada Fluminense. Aqui, por exemplo, agora vocês estão vendo um carro da Light, que é a concessionária responsável pela energia, né, a distribuição da energia aqui na capital fluminense. De fato, tem uma árvore enorme aqui atrás do caminhão. O Leandro está passando com cuidado, a gente está caminhando aqui mostrando ao vivo. A rua na região aqui está totalmente fechada e olha como que está o estrago. O Leandro vai se aproximar por conta da escuridão, a gente vai ver, a árvore levou praticamente o fio todo e caiu exatamente do outro lado, né? Ela fechou o bloqueio. Essa aqui também é uma das principais vias, né, que cortam a Marquês de Sapucaí, e a gente vê ali em cima, né, um funcionário da concessionária também cortando a árvore. Os guardas municipais já conseguiram fazer aqui a estabilização do trânsito. Essa é uma importante avenida no centro da cidade, que vai em direção ao Estácio, à zona norte do Rio de Janeiro. A gente vê como que essa árvore, um tronco enorme, o vento de fato por aqui também foi muito forte, porque a gente tem uma ideia, inclusive, do tronco dessa árvore. Ele é bem grosso, é uma árvore muito antiga. Essa é uma região também, né, do bairro, ou melhor, uma região do Rio Antigo, mais aqui para a região da Praça 11, para Marquês de Sapucaí, para o Estácio. E a gente consegue ver, olha o tamanho da raiz dessa árvore. O Leandro vai aproximar um pouco a imagem para a gente ver como que o vento conseguiu derrubá-la e ela ficou atravessada totalmente aqui na rua. Eu falo, Juliana, com propriedade nesse sentido de que, por sorte, ninguém foi ferido, porque dependendo do horário, a gente não tem exatamente, né, o horário que ela caiu. Essa região aqui, no final da tarde, começo da noite, ela tem um trânsito intenso, diferentemente daquele outro ponto onde a gente estava, né, porque depois também sobe para o túnel de Santa Bárbara, mas eu pude perceber que não tem nenhum carro aqui, por exemplo, atingido, né? A gente, graças a Deus e por sorte, não atingiu uma outra pessoa que pudesse estar no outro lado da praça. Essa região é bem movimentada. Acredito que o fio também, né, acabou segurando um pouco o impacto dela diretamente no chão. E a gente fica imaginando o momento em que essa árvore acabou, né, sendo atingida
por uma dessas rajadas de vento que aconteceu em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Veio pela zona oeste, passando pela zona norte, pela zona sul, ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Eu estou até checando aqui, por exemplo, o maior registro, segundo o Centro de Operações da Prefeitura, o maior registro de vento foi de 105,5 quilômetros no Galeão por volta das 5 da tarde. Afetou a circulação dos trens, a circulação dos metrô, das linhas de metrô. Muitas pessoas tiveram que sair andando nos trilhos. A gente está até próximo, né, de uma estação, a gente ia para lá, mas a gente parou aqui porque o pessoal abordou a nossa equipe de reportagem e falou também que tinha uma outra equipe da concessionária por aqui fazendo esse trabalho de corte, como muitas e muitas outras ocorrências pela cidade do Rio de Janeiro por conta desse vendaval na tarde de hoje. O Corpo de Bombeiros confirmou, inclusive, 2 mortes depois do desabamento de um muro. Rodrigo Monteiro está de volta, nos atualiza sempre sobre a situação. Rodrigo percorrendo as ruas ali da área central da cidade do Rio de Janeiro. E agora essas confirmações, né, Rodrigo? Por enquanto a gente estava vendo chamamentos dos grupos de resgate do Corpo de Bombeiros. Infelizmente agora a confirmação de 2 mortes. É com você. Pois é, Juliana. Infelizmente, agora há pouco, na última nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros aqui do Rio de Janeiro, veio a confirmação de 2 óbitos. Eles aconteceram no bairro de Santa Teresa, que fica um pouco próximo daqui de onde a gente fala ao vivo, por conta da queda de um muro de uma casa. Tem também um registro nessa nota do Corpo de Bombeiros de uma pessoa desaparecida na região de Mambucaba, que fica no sul do estado aqui do Rio de Janeiro, mais para o limite ali, né, das cidades Paraty e Angra dos Reis, no sul do estado. Estou aqui com a nota, enquanto o Leandro vai mostrar aqui para a gente. Olha, vocês podem ver, a luz já foi restabelecida aqui nessa altura de onde eu falo ao vivo, da Salvador de Sá com a Travessa Lopes. Mas o Corpo de Bombeiros falou que até o momento, né, foram 185 ocorrências relacionadas ao vento em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 93 referentes a cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas, 5 registros de desabamentos. Além, né, dos óbitos que a gente confirmou agora há pouco em Santa Teresa, também a busca por um pescador que está desaparecido em Itarituba, lá na região de Mambucaba. Como você disse, né, mais de 800 mil pessoas foram afetadas diretamente pela queda de energia. O Leandro está mostrando aí para vocês a praça, né, de onde a gente falou agora há pouco, aqui na região central, onde uma enorme árvore caiu. A gente vê ainda nas imagens que a equipe da Light, as equipes, né, os homens aqui da Light, que é a concessionária responsável pela capital fluminense, ainda continuam trabalhando. Eles pararam de cortar agora há pouco os galhos dessa enorme árvore aqui na Salvador de Sá, bem ao lado da Marquês de Sapucaí, e eles aos poucos estão restabelecendo a energia nesse ponto de onde a gente fala ao vivo. Como vocês podem ver, olha só a força, né, do vento para derrubar essa árvore enorme, com uma raiz, com um tronco muito grosso, enorme mesmo aqui nesse ponto da cidade, do centro do Rio de Janeiro. Mais ao fundo, a gente tem ali a área da Marquês de Sapucaí, logo depois o viaduto que vem do túnel Santa Bárbara e também a região onde tem o batalhão de choque, né, da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. Lá pro fundo a gente vê também que o trânsito está desviado. Por aqui passaram várias ambulâncias também e algumas equipes do Corpo de Bombeiros. Todos estão empenhados no deslocamento dessas ocorrências que nós citamos, e aqui a gente vê que a luz nesse ponto onde tem os bares, o pessoal também com luz de vela, todo mundo aqui fora aguardando, né, o restabelecimento total, mas nesse ponto a gente, por sorte, pode perceber que não atingiu nenhum carro, né, foi direto ali na praça que está do outro lado aqui dessa via. Essa via, ela é uma importante rua, né, no centro aqui do Rio, e no horário em que a árvore caiu certamente estava movimentado, mas a gente percebe que os fios acabaram também, né, segurando um pouco a queda dela, e graças a Deus a gente não tem, né, o registro aqui de um carro atingido, de uma pessoa ferida. A gente percebe que ela foi deslocada, né, pela força do vento. Segundo o Centro de Operações, o Sistema Alerta Rio da Prefeitura, ventos de mais de 105 km por hora, inclusive essa velocidade, essa rajada enorme de 105 foi registrada no Aeroporto Internacional do Galeão, aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez a gente está vendo que esses eventos extremos, eles deixam milhares de consumidores sem energia. É um indicativo de que o nosso sistema elétrico brasileiro não está preparado ainda para enfrentar essas situações de clima extremo.
Aqui com a gente no estúdio está o analista da CNN Infra, especialista na área de energia elétrica, o Robson Rodrigues. Robson, o que precisa ser feito, até ponderando que o vento foi muito forte, que a virada foi muito rápida, mas o que pode ser feito para dar um pouco mais de resiliência ao sistema e evitar que 800 mil pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, fiquem sem energia? Boa noite. Boa noite. Márcio, só uma correção, 840 mil só na área de concessão da Enel. Olha isso. Da Light. Mais outros 500, pouco mais de 500 mil na área da Enel, totalizando até o último momento que eu olhei, 1,3 milhão de unidades consumidoras de imóveis sem energia. Se a gente fizer um cálculo rápido aí, 3 pessoas por unidade consumidora, mais de 4 milhões de pessoas impactadas. Você falou em resiliência. Veja só, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece no setor elétrico. Aqui em São Paulo tivemos 3 apagões da Enel. Eventos climáticos extremos. A gente teve em 2025 um tornado em Rio Bonito, no Paraná. Um outro tornado agora no Rio Grande do Sul. Esse evento agora no Rio de Janeiro. Isso mostra que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais, vou ser redundante, extremos. Vieram para ficar. Só que veja só, o sistema ele tem mesmo resiliência? Alguns analistas dizem que sim, outros dizem que não. Mas veja só, uma simples pipa, ele pode deixar milhões de brasileiros sem energia. Isso aconteceu em 2025, numa linha de transmissão da antiga Eletrobras, hoje Axia. Aconteceu recentemente também na linha de transmissão da ISA Energia, que opera aqui em São Paulo, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica. O fato é o seguinte, investimentos precisam ser feitos, só que não tem almoço grátis. Os investimentos, eles podem impactar diretamente na tarifa do consumidor, que já é praticamente impagável hoje, né? Então, é uma escolha aí de fazemos investimentos que já deveriam ter sido feitos há décadas. Eu lembro disso na minha época de ginásio, de colégio, em que as mudanças climáticas viriam e elas estão aí. Então as empresas, elas podem dizer que isso é um evento alheio às responsabilidades delas? Essa é uma questão. Eu acho que não. Porque elas assumiram, essas empresas, em todo o Brasil, exatamente porque querem faturar com o fornecimento de energia, seja o fornecimento, o serviço que elas prestam. Mas para prestar esse serviço, enfrentem o tempo. O tempo não muda de uma hora para outra. O tempo vem mudando. Não é de um dia para o outro que ele está mudando. Vem mudando ao longo dos anos. E elas têm que se preparar, sim. Se vão cobrar ou não, que cobrem um pouco também do governo. E cheguem e perguntem, vai ter uma diferença maior? Eu vou receber alguma coisa a mais por isso? Fundamental o seu ponto. Outro ponto também a colocar é a resistência de algumas empresas em fornecer a informação para o consumidor. Ele precisa saber o tempo de restabelecimento, quantas unidades consumidoras estão sem energia. A gente teve uma dificuldade enorme hoje para conseguir informação da Light, para saber o número exato de consumidores. A gente teve que entrar em contato com a ANEEL, falei com o diretor-geral e, enfim, eles acabaram informando. A agência reguladora acompanha em tempo real no sistema radar, qualquer consumidor pode entrar hoje e ver exatamente, mas, enfim, esses dados deveriam ser públicos. São empresas privadas, mas prestam serviço regulado para o consumidor, que é quem, no final, banca a tarifa. E, no final das contas, é a ANEEL, a agência reguladora, estamos falando do caso de energia aqui, que tem que fiscalizar essas empresas e verificar se houve ou não problemas. Ventou muito forte. É verdade, ventou muito forte, mas que as empresas respondam por esses problemas que aconteceram e se preparem para os próximos.